Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero fazer uma pergunta para nós começarmos este culto. Quem já se sentiu sozinho em meio às lutas aí? Só eu? Aleluias. Muitas vezes nós estamos na nossa caminhada, irmãos, e parece que nós estamos só. Nós olhamos para os lados, não enxergamos nada. Olhamos para o marido, para a esposa, e parece que muitas vezes o nosso socorro também não vem deles. Você espera pelo amigo, pela mãe, pelo pai, por um profeta, mas tem vezes que não vem também. Você não encontra socorro neles, você não encontra uma palavra. Tem momentos que o Senhor nos permite não usufruir de tudo isso, para que nós venhamos entender que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansa. Não precisava, mas tudo bem. Glória a Deus. Que nesta noite então nós venhamos entender, irmãos, que nós não estamos só, de forma alguma. Primeiro porque Jesus mesmo disse: eu vou para o Pai, mas vos deixarei o Consolador. Vocês não estarão só. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, que nós venhamos entender essas coisas. Que tem momentos da nossa vida que o Senhor vai permitir tudo isso, para que você busque refúgio nele. Porque é tão muito mais fácil nós buscarmos o socorro na esposa, no marido, no pai, na mãe, no amigo. É muito mais fácil nós esperarmos que Deus venha falar através de um profeta, através do pastor. Mas tem momentos que Deus quer tratar diretamente conosco. Ele quer fazer com que você venha entender que você não é dependente de homens, mas que você é dependente dele, e que ele está na direção da tua vida, e que pelo fato de você não que você não precise de homens, mas que você deve primeiramente precisar e acreditar que tudo vem dele, e que ele, se quiser, usa homens para te abençoar, para te direcionar, para falar com você. Mas fato é que, como nós sempre temos pregado nessa igreja, nós somos filhos, e filho tem relacionamento com o pai. E se você tem um relacionamento com o seu pai, com certeza você vai falar com ele e ele vai te responder. Você vai falar com ele e ele vai te responder. Ele vai te responder porque ele diz que os ouvidos dele estão inclinados para as suas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar com vocês a respeito de um jovem que era servo de um profeta. E a visão dele ainda não estava aberta, a visão espiritual. E o que acontece comigo e com você muitas vezes é isso. Então, quando nós não temos a nossa visão aberta do que é o reino, do que é o Deus, do que é um Pai que nós temos, nós nos afligimos muito rápido, nos intimidamos muito rápido por muitas coisas. Mas quando você entende no mundo espiritual que você tem um Deus, que você tem um Pai, e que ele te guarda, porque a Bíblia vai nos dizer que como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Você vai entender que realmente ele está ao seu lado, e que você não precisa temer, irmão, por mais que você seja carne, mas você vai entender no teu espírito que você não está só, e que ele vai guerrear a sua guerra juntamente com você, e que você vai sair dessa situação muito mais do que vencedor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Abram as vossas Bíblias no livro do 2 Reis. Aleluias.
Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Eu quero ler a partir do versículo 8. Aleluias. Amém? Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertia o rei de Israel: não te aproximes de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com esta situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre meus planos? Ó meu senhor, ó rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou: vai e descubra onde ele está, para que mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Aí o profeta disse: não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que o do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheios de cavalos e carruagens de fogo. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Você pode compreender essa palavra, irmão? Aleluias. Olha como é interessante isso. Nós temos visto e ouvido e falado muito a respeito de oração também. E a Bíblia vai nos dizer que Eliseu orou para que os olhos daquele homem se abrissem. Mas antes disso acontecer, eu quero que você entenda que quando nós estamos posicionados na presença, quando nós temos um contato, uma comunhão, uma intimidade, quando nós buscamos ter sempre mais profundidade no relacionamento com o nosso Senhor, Ele não vai nos permitir que sejamos enganados nem pegos de surpresa. Até porque a Bíblia vai nos dizer que o Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar aos teus santos profetas. Então que nesta noite você entenda a necessidade de você ter intimidade, de você orar. Porque quando você ora, irmão, aí então Deus, Ele vai dissipando as nuvens negras, Ele vai dissipando as trevas, e não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Aquele homem, aquele rei, diz que é o rei de Arã, ou da Síria. Outras versões vai dizer o rei arameu. Ele se juntava com seus oficiais, e ele fazia, sabe o que? Planejamento. Ele arquitetava como ele ia fazer emboscada para o exército, para o povo de Israel. Olha, irmãos, mas com ele estava o braço da carne. Mas comigo e com você e com Eliseu e o povo de Israel estava o braço forte do Senhor.
Aleluias. Enquanto ele estava ali, como é que nós vamos fazer? Vamos descer por ali? Vamos esperar por lá? Vamos armar a emboscada por aqui ou por lá? E aí talvez até no quarto dele ele ficava maquinando: como é que eu vou fazer? De que maneira eu vou agir? E o Senhor estava ali revelando para o profeta dele: olha, até no quarto dele ele está maquinando alguma coisa contra o meu povo, mas vai lá e avisa que não é para ir nem lá nem cá, porque eles vão estar lá em emboscada. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite nós estamos aqui para dizer que por mais que você pense que está sozinho, e ainda que o inimigo venha planejar algo contra a sua vida às escondidas, o Senhor vai nos revelar tudo, não vai nos deixar desapercebidos, desde que você esteja alinhado com a vontade do Pai. Eliseu estava ali, irmãos. E eu gosto muito de Elias e de Eliseu, porque eles são daqueles que chamam a responsa. Certa vez eu já falei sobre isso. Uma vez o outro também estava lá todo intimidado, rasgou as suas vestes, e agora esse rei está buscando ocasião para guerrear contra mim. Mas o profeta disse: não, se você não precisa ficar dessa forma não, pode mandar vir aqui, que ele vai saber que tem profeta em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você não podemos temer os adversários, irmãos, porque maior é aquele que habita em mim e em você. E por mais que o inimigo venha planejar contra a tua vida, não vai prevalecer. O nosso Deus é Deus que revela, o nosso é Deus que inibe, ele paralisa as obras do inferno. A Bíblia diz que ainda que um exército se levantasse contra nós, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Aleluias. E aí então nós vemos aqui a partir do versículo 8 que ele começou a planejar. E todas as vezes que ele planejava algo contra o povo de Israel, o Senhor revelava ao seu profeta, e o seu profeta ia e falava com o rei. E a Bíblia vai nos dizer que não foi nenhuma nem duas, mas foram várias vezes. Então aí eu entendo que o Senhor não nos livra nenhuma, nem duas, nem três, mas constantemente o Senhor tem nos dado o livramento. Ainda que você não veja, ainda que você não perceba, mas o Senhor tem cuidado e tem livrado você todos os dias, em nome de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer então que esse rei ficou furioso, porque todas as vezes que ele maquinava algo, o profeta ia lá e contava para o rei. Aleluia. Então ele disse: vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês me digam qual de vocês que está contra nós. Qual de vocês aí que está nos traindo, contando tudo o que acontece, tudo que nós planejamos aqui para o nosso inimigo. Mas olha só como que é tremendo. Sempre Deus vai usar alguém para falar que tem um homem de Deus e que tem um Deus que faz. Aleluia. Naquela vez foi a menininha. Meu Senhor, se o Senhor soubesse que há um profeta aqui, o meu Senhor seria curado da lepra. Usou uma menina. Dessa vez ele usa um soldado adversário. Não, meu Senhor, não é nenhum de nós que estamos traindo o Senhor, mas é Eliseu, um profeta. E tudo quanto o Senhor fala aqui, ele revela lá para o rei, até o que o Senhor fala dentro dos seus aposentos. Aleluias. Eu quero ter uma conversa com esse Eliseu. Manda ele, eu quero saber onde ele está, e manda um exército para buscar ele lá. Eu quero prender esse rapaz para ver se realmente ele vai continuar fazendo isso. E a Bíblia vai nos dizer que, e então quando ele fala que está em Dotã, ele manda um grande exército. Em outras versões vai falar tropas, mas fato é que foram muitos. Porque é que um homem só, quando é de Deus, dá trabalho, irmãos. Aleluias. O tamanho do exército que ele mandou talvez poderia ser para combater uma outra tropa, um outro exército, mas mandou somente para buscar um homem. E aí então muitas vezes você olha para mim e fala: pastor, eu não sei nem orar,
Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu isso, mas eu aquilo. Irmão, você é um varão valoroso. Você é uma varoa valorosa. Você tem poder nas suas palavras. Aquele que habita dentro de você te faz muito, muito mais do que vencedor, e muito mais forte do que você possa imaginar. E as tuas palavras, ainda que singelas, sobem com um cheiro suave e agradável até as narinas do nosso Senhor. Então saiba que quando você se posiciona, o Senhor, Ele se levanta para julgar a tua causa e lhe dá vitória em nome de Jesus. E que por causa de você, muitas vezes o inimigo manda um grande exército adversário para tentar te destruir, porque ele sabe tamanha é a unção que está sobre a tua vida. Muitas vezes é só você que não entende, só você que não vê. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que falam assim para você: mas você é uma bênção, você é isso, você é aquilo. Você fala: eu não me vejo assim, eu não me vejo dessa forma. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer que sim, você é mais do que vencedor. Você é um varão valoroso. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você tem sabedoria vindo da parte do Senhor. Você tem unção sobre a tua vida que te faz caminhar de glória em glória e de vitória em vitória, em nome de Jesus. E então mandaram um grande exército para capturar Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. E aí então eles vão dormir, e na madrugada Geazi se levanta mais cedo, na madrugada. E quando ele, imagina eu, irmão, e você, geralmente eles moravam sempre na parte de cima das casas. Aí ele sai lá na varanda, e olha carros, cavalos, soldados, todos prontos para a guerra. Mas não é contra um outro exército, é somente contra ele e Eliseu. E ele, imagino ele voltando para trás, e a Bíblia diz que ele exclama e diz: ai meu Senhor, o que faremos agora? Quantas vezes você está atravessando uma situação? Ou quantas vezes, não sei se acontece com você, comigo acontece com frequência, vai dormir bem e acorda daquele jeito. Ou vice-versa também. Ou quantas vezes você está atravessando uma situação e você não vê saída. E aí a única coisa que você diz: e agora? O que é que eu vou fazer? Aí eu me recordo daquela mulher do fluxo de sangue, que tinha gastado todos os seus recursos, tinha ido em todos os médicos, não havia mais o que ela pudesse fazer para que ela pudesse paralisar aquele fluxo de sangue que ela estava vivendo. Mas aí então ela ouviu falar que Jesus estava passando, e ela disse que se eu somente tocar na veste dele, eu serei curada. Quantas vezes você diz: ah Senhor, não tem mais jeito. Aí você começa a contar o seu problema para Y, para Z, para X, achando que alguém vai te trazer alguma resposta, alguma direção, e ninguém te fala nada, porque tem vezes que o Senhor não vai mostrar, não vai trazer uma revelação, não vai trazer uma resposta. Até tem uma coisa que ficou gravada na minha mente, que o Jonatas postou, que nem sempre que nós precisamos é de uma resposta, mas sim de estarmos na presença do Pai. E foi o que aconteceu com essa mulher, e foi o que precisava acontecer com esse jovem, e é o que precisa acontecer comigo e contigo. É de nós estarmos mais perto do Senhor. E aquele jovem, quando ele diz: Senhor, e agora o que faremos? Imagino ele se levantando como Jesus se levantou do barco. Mas por que é que vocês estão com medo? Senhor, o Senhor não se importa de que pereçamos? Oh povo de pequena fé.
Ô povo de pequena fé, até quando? E é isso que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Até quando você vai ficar se lamentando e dizendo que não tem jeito, que você está sozinho, que você não está vendo saída? Ei, igreja, nós não somos daquele que olhamos, somos daqueles que temos fé. E a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Então nós não devemos todas as vezes ter que tocar em algo para nós acreditarmos que realmente aquilo está acontecendo. Mas você tem que acreditar que mesmo em meio a toda essa turbulência, mesmo em meio a essas tribulações, mesmo que o exército se levante contra você, ah, meu pastor, mas não é um exército não, é um marido, é um filho, é um primo, é um amigo do trabalho que se levantou contra mim. Não importa quem se levantou contra você, o que importa é que aquele que está com você, ou aqueles que estão com você, é muito mais do que o que está do lado adversário. E você não precisa temer. Eliseu se levanta e diz: filho, não temas, fique em paz. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí ele ora para que o Senhor abra os olhos daquele homem. E quando ele abre os olhos espirituais, ele consegue contemplar que realmente eles não estavam só. Esta é a noite que você precisa entrar nessa dimensão. Ah, mas eu nunca tive esse tipo de experiência. Sempre há uma primeira vez, e essa é a noite que o Senhor marcou, para que você venha abrir os seus olhos. E ainda que o Senhor não abra os teus olhos hoje, mas que pelo menos a tua fé te leve a entender que você não está sozinho, que Ele está contigo, e que você não precisa temer. Sabe, irmãos, tem tempos na nossa vida que nós temos que avançar. Eu não sei quanto tempo faz que você serve ao Senhor, mas é tempo de você se aprofundar. Sabe por quê, irmãos? Porque os dias são difíceis, e aqueles que estão no raso não suportarão. Se você não se aprofundar na presença, se você não se aprofundar na intimidade, se você não se aprofundar no conhecimento, você vai sucumbir às artimanhas do adversário. É necessário que nós venhamos entender que nós, como homens e mulheres de Deus, temos que guerrear com as armas espirituais, e isso cabe a nós nos entregarmos cada dia mais, nos posicionarmos cada dia mais, meditarmos na palavra do Senhor, voltar à nossa essência de homens e mulheres, de filhos de Deus, e ter comunhão com o Senhor. E de acreditar que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele. E que quando ele diz: o meu povo perece ou é destruído porque lhes faltou o conhecimento. Isso tem que parar de ser literatura na minha e na sua vida. Nós temos que passar a viver verdadeiramente cada vírgula desta palavra, para que nós possamos realmente viver como um grande exército do Senhor, e não temer as artimanhas do adversário. E ainda que ele venha armar ciladas para nós, nós não seremos derrubados por ciladas, nem tampouco teremos visto do nada chegar sobre nós essas lutas, essas batalhas ou essas guerras, porque nós estaremos preparados. A Bíblia vai nos dizer que Jesus disse assim: eu não vim trazer flores, mas eu vim trazer espada, porque o meu reino é tomado à força. Então é necessário que nós venhamos nos precaver, irmãos, e nos preparar.
e colocar a espada, que é a palavra do Senhor, na nossa boca, a couraça da fé, o capacete da salvação, calçar o sapato do evangelho da paz, e nos preparar todos os dias, em todos os momentos. Que nesta noite o Senhor venha abrir os meus olhos e os teus olhos, que Ele venha abrir os nossos ouvidos, e que, se necessário for, que Ele venha nos dar um coração novo, para que nós venhamos nos aprofundar na intimidade do Senhor, na comunhão com o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Muitos têm sido pegos de surpresa. Infelizmente, muitos estão sendo pegos de surpresa. Quando vai ver, aconteceu. Chegou a luta, chegou a enfermidade, chegou o desemprego, a crise no casamento. Mas quando nós estamos posicionados, nós entendemos que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, e que Ele não vai permitir que o inimigo venha prevalecer sobre nós. Pode até parecer que você de primeira perdeu uma batalha, mas a guerra você não vai perder, porque o Senhor está contigo em todos os momentos. Eu escutei uma ministração, e nessa ministração quem estava falando dizia: você acha que Deus demora muito para preparar a sua bênção? Muitas vezes a gente fala assim: não, Deus está preparando a minha bênção. Aí passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos. E você acha que Deus demora tudo isso mesmo para preparar uma bênção para você? E ele dizia: olha, o Senhor não está preparando a bênção para você. Ele está preparando o seu coração para a bênção que Ele tem para você. O Senhor está no controle de todas as coisas, irmãos. Mas se o Senhor tem que preparar o nosso coração, é necessário eu e você nos deixar ser moldados por Ele. A Bíblia vai nos dizer assim: se vocês se achegarem a mim, eu me achegarei a vocês. Mas muitas vezes nós nos achegamos ao profeta, nos achegamos à casa de oração, mas não nos achegamos a Deus. De Deus nós queremos a bênção, o livramento, a vitória. E embora Ele tenha tudo isso para nós, irmãos, se você estiver em comunhão com Ele, se você estiver alinhado com Ele, Ele nos diz assim, que tudo isso aí Ele vai suprir. É por isso que Ele diz: busca o meu reino e a minha justiça, e essas demais coisas eu acrescento. Que esta noite seja marcada na sua vida como a noite em que o Senhor te levou a um patamar mais alto na presença dEle, aonde você entendeu que realmente você não está só, que você não vai poder dizer como Elias, que quando estava na caverna disse: Senhor, tudo isso aconteceu e agora eu estou só. E você ouviu do Senhor: você não está só não, meu amigo. Tem mais uns 5.000 aí que não se dobraram também. Você não está só nessa peleja não. Ei, você não está só. Você não está sozinho. E por causa disso eu posso te dizer que você pode sair daqui nesta noite com a sua mente transformada, com o seu coração renovado, com a sua fé renovada, sabendo que você vai sair das portas para fora e você não vai mais dizer: eu não consigo, ou não vai acontecer, ou não tem saída. Porque ainda que você esteja enxergando como Geazi enxergava somente as coisas ruins à tua volta, Deus quer te mostrar nesta noite que ainda que o inimigo venha rugir ao teu redor, Pai, ao teu redor, ao seu redor está um grande exército celestial.
e que o nosso Deus está à tua volta e não vai permitir que o inimigo venha prevalecer contra a sua vida. Então eu venho nesta noite te dizer que vícios não vão te derrubar, crise familiar não vai te derrubar, crise existencial, travei, não vai te derrubar. A falta de trabalho não vai te derrubar. A luta espiritual não vai te derrubar. A sua perturbação emocional, psicológica não vai te derrubar. Porque o Senhor nesta noite, Ele vai erguer a bandeira da vitória sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre tudo aquilo que te cerca. O inimigo não vai prevalecer, ainda que ele venha de qualquer jeito tentar te cercar ou agir de forma qual você não esteja esperando. O nosso Senhor, Ele não dorme nem cochila e não vai permitir que o inimigo te pegue de surpresa e te leve à sepultura ou te faça um derrotado nessa terra, porque você nasceu para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ah, Espírito de Deus, leva-nos mais profundamente na tua presença. Abra os nossos olhos. Irmãos, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ah, mas eu já ouvi tanto essa palavra. E você tem vivido esta palavra? Você tem acreditado que Deus realmente existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam? Ou a luta, ou o exército, ou as provações tem te levado a não enxergar mais quem Deus é na sua vida? O nosso Senhor nunca mudou. Ele não volta atrás. Tudo o que Ele disse a seu respeito se cumprirá. E Ele conhece você antes mesmo de ser formado no ventre da sua mãe. Ele te chama pelo teu nome, pelo teu sobrenome. E Ele te diz: não temas, ó vermezinho, ó povozinho de Israel. Não temas, porque eu sou contigo. Eu não te deixo, eu não te desamparo. E ainda que o seu pai te abandone, ainda que a sua mãe te deixe, eu não te deixo e nem te desamparo. Eu estou contigo em todo tempo, em todo momento. Você pode celebrar o nome do Senhor, porque Ele está contigo em todo momento. Não há luta, irmão. Não há provações que durem para sempre. Mas fato é que eu e você devemos aprender algo. Que quanto mais nós murmuramos, quanto mais nós duvidamos, mais nós permanecemos diante dessa luta. Mas quando nós entendemos que quando eu vou me achegando mais perto do Senhor e vou me afastando do pecado, menos tempo dura as minhas lutas. Porque aí então o Senhor olha e vê: ali está um homem, uma mulher, um filho, uma filha que realmente estão dependendo de mim. Porque enquanto você lutar com a sua força, com o teu entendimento, com a tua sabedoria, Ele vai te permitir viver isso. Mas quando você entrega o seu caminho a Ele e confia nele, aí então mais Ele faz na sua vida.
Aleluias. Eu não vou me estender muito, porque a pregação que o Senhor tem para mim e para você nesta noite é que você entenda isso, que você não é um filho bastardo, que você não é órfão, e que você precisa enxergar a majestade, a grandiosidade de um Deus e Pai que cuida de você, que zela e preserva a sua vida, e que você não pode sair daqui nesta noite achando que você é um qualquer, que você é especial, que você é separado. O Senhor vai me dizer e te dizer que nós somos a menina dos seus olhos, que você é o embaixador do reino dele, que você é alguém muito especial, irmão, tão especial. Põe a mão no ombro do seu irmão e diz para ele: você é tão especial, mas tão especial e tão amado, que ele entregou o único filho que ele tinha por você. Quem seria capaz de fazer isso, irmãos, se não tivesse um amor como esse? Você é amado, você é amada, você é importante, você é valoroso, valorosa. E a Bíblia vai nos dizer que nem a fome, nem a peste, nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nada, nem as potestades, nem os principados, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada, nada. Se é nada, irmãos, nada pode nos separar deste amor. Entenda isso, noiva amada, que Ele te ama e Ele te quer bem, e que por mais que você diga Deus não existe, ou Deus não está comigo, ou Deus me abandonou, Ele continua pronto a te dizer: eu ainda estou aqui, eu ainda te amo, eu ainda cuido de você. Mesmo você não reconhecendo, mesmo você não vendo, mesmo você não sentindo, eu ainda estou aqui, pronto para quando você quiser. Pronto. Sabe por que eu posso falar isso com clareza e com certeza? Porque nós vamos nos lembrar daquele jovem que pediu a sua parte da herança e foi e gastou tudo. E quando ele cai em si, no meio dos porcos, querendo comer as comidas dos porcos, ele disse: até os servos do meu pai estão melhor ou comem melhor do que eu. Eu voltarei para ele e direi: Pai, pequei contra os céus e pequei contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. Ah, irmãos, mas esse amor que nos constrange faz com que aquele Senhor agarre e abrace o seu filho e diz: vamos nos alegrar. Traga uma túnica nova, traga um anel para colocarmos no seu dedo, traga umas sandálias novas, porque esse meu filho estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas agora vive de novo. Isso é amor demais, irmãos. Então, ainda que você saia, ainda que você tenha fugido para dar uma volta, ainda que você não acredite mais que Ele está contigo, Ele está te dizendo: venha, venha, porque eu ainda estou te aguardando. E eu quero te dar anel novo nos seus dedos, uma túnica nova, sapatos novos. E eu quero festejar aqui no céu pela sua vida.
Aleluias. E a Bíblia vai nos dizer que quando uma alma se dobra, uma única alma, aí então a festa nos céus. O Senhor tem algo poderoso para realizar na minha e na sua vida nesta noite. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos nos colocar em pé.